Boa noite, professor. Conseguiram? Consegui sim. Na verdade, eu estava pesquisando aqui, né, e Sim. fui tropeçando em vários outros artigos que eu achei interessante. Ah, legal. É, Se um é achar sobre, mais de três, tá bom também. é, aqui um é como é, prever, né, chuva de forma autônoma Legal. usando a lógica de fuzzy, né? Certo. O outro artigo é para prever investimentos no mercado de valores imobiliários. Aí eu escolhi um artigo aqui que é Design of Strong Fuzzy, que é mais explicativo de como a lógica de fuzzy é implementada, né? Sim. E por último, eu peguei um exemplo prático aqui de que usando o OpenCV, que é uma biblioteca que usa a lógica de fuzzy para detecção de fadiga e sonolência. Hum, interessante. Legal. Massa, cara. Receberam o e-mail também aí ou não? O e-mail da atividade? Da Sim, atividade sim, objetiva? recebemos. Tá. Vou olhar Fora isso aqui. aí, se vocês quiserem calcular, calcule isso aqui para mim, dá só uma pausa aí na pesquisa. Calcule isso aqui para mim, por favor. Se vocês mandarem também. Então, aqui nós temos cálculo de grau de pertinência para as alturas referentes ao conjunto nebuloso usando a função. Então, nós temos a função aqui à direita, que é a mesma função quase da aula, e aqui nós temos algumas alturas a serem calculadas. Acho que tá bem simples isso aí também, né? Como vocês aplicaram naquele momento lá da aula. Espera aí, vou abrir um documento aqui. Tá, joia. Drive. Nesses de baixo aí, as perguntas de baixo, as 6 alturas informadas são de pessoas altas. Na realidade, aí essas perguntas não ficaram bem encaixadas. Aí vocês coloquem aí, anotem, por favor, que eu quero ali, vocês usem na primeira ali a altura, as 6 alturas de informação de pessoas altas, usem ali a E-fuzzy, que nós falamos na aula. Aí vocês, em alguma das 6 alturas de informação de pessoas altas, aí vamos colocar aqui o fuzzy, e a altura de 1,5 m não é uma da pessoa alta, e essa aqui é o não fuzzy. Só um momentinho, eu vou descompartilhar a tela e vou escrever aqui do que eu estou falando para vocês. Aí vocês têm um livro aí também para dar uma olhadinha, ver se lá no livro também tem essa informação do ou, do e do não. Só um momentinho que eu não está querendo compartilhar a tela aqui.
Não quer compartilhar. A gente tá vendo sua tela aqui, professor. Só dá uma apresentar aí. F5, não sei, acho que é isso. Mas tá vendo a tela? Eu não tô Sim, a vendo, gente não. tá. Eu não tô vendo. Você tá vendo? Também não tô vendo, não. Vixe. Que tela que você tá vendo aí, Paulo? Até Tô tô vendo preocupado. questionário, calcule os graus de pertinência para as alturas referente ao conjunto nebuloso usando Então ficou função. travado em algum lugar aí. O meu não tá querendo eu sei compartilhar. O meu não tá se mostrando tela, não. Então eu acredito que tá mostrando só pra você, Paulo. Eu não tô conseguindo compartilhar aqui a tela e tá Acho parado. que travou. Acho que travou, professor. Pode ser. Não vai. Eu vou ter que compartilhar do outro jeito mesmo, ó. Do arquivo. Não tá nem indo do arquivo agora mais. Eu travou meu negócio aqui. Sai, entra de novo aí, professor. Eu vou ter que sair e entrar de novo, hein, pessoal. Não sai, só vou sair aqui, desconectar e conectar de novo. Só um momento. Vamos tentar de novo. Que coisa, hein? Meu computador não fez não, hein? Pessoal, a única forma de compartilhar é dessa aqui, ó. Não tá querendo compartilhar da outra forma. Estão vendo a tela, né? Aham. Então é isso aí, ó. É para usar o E, o OU e usar o não fuzzy aí, no caso do método 35. Professor, Oi. qual a diferença do cálculo, na hora do cálculo, do eFuzzy, o fuzzy e o não fuzzy? Na realidade, tem que só lembrar lá que o eFuzzy você vai pegar das 6 alturas aí a menor grau de pertinência no eFuzzy. O E você vai informar o menor grau de pertinência. No OFuzzy você vai informar o maior grau de pertinência calculado das 6 alturas. E o não fuzzy você vai subtrair 1 menos o que você calculou de grau de pertinência de 1,85 metros. Professor, onde tem um exemplo desse cálculo aí? Tá, só um momentinho, eu vou olhar aqui no livro. O livro de vocês tem um exemplo, só um momento. Então, abram o livro de vocês na página 118 e 119. E 120. De 118 até 120. Ô, professor, Oi. 102% e meio tá contando ou não? Como é que é? 102% e meio. Não, não é que você achou 102% e meio. O 2,05 ali, metros Lá, dividido por 2. mas o 205, olha só, ele se encaixa na última. Ó. Tá vendo meu mouse aqui?
Não. X é 2,5. Ó. X não é maior que... Para que o X você fizesse o cálculo, o X teria que estar entre 1,5 m a 2. Mas 2,05 está acima de X. Então ele é 1? Aliás, desculpe. Exatamente, é 1. X maior ou igual... maior, no caso, igual a 2. Então, ou seja, X nessa questão se encaixa em 1. Então, apenas não precisa nem calcular, só colocar o 1 para ele. Ok. Professor, Pode falar. teria como explicar de novo como faz esse cálculo aí? Então, basicamente é o seguinte. Isso aí nós vamos fazer depois até mais exercício, vocês vão até fazer a modelagem. Alguém, então assim, vamos imaginar, o livro supôs aqui essa modelagem para gente, tá? Isso aqui nós temos que fazer dependendo do contexto do problema que nós estamos resolvendo. Aqui é um problema de altura, né? Então, aqui, essa função calcula o grau de pertinência das pessoas que estariam pertencendo ao conjunto das pessoas altas. Então, através do x aqui, essa aqui é uma função, né? É a função de x. Então, x aqui, entendam como altura, tá? O x é a altura. Então, eu vejo aqui tem 3 inequações. Nessas 3 inequações aqui, existe o que deve ser feito em cada uma delas. Por exemplo, se aqui nós temos 6 alturas a serem calculadas, né? Dessas alturas, eu tenho que observar qual é o grau de pertinência de cada uma delas via esta equação. Então, é só observar aqui, por exemplo, o x em questão é a altura. Então, se o x informado for menor que 1,5 m, essa pessoa recebe o grau de pertinência 0, ou seja, ele não pertence 100%
de chance de ele não pertencer ao conjunto das pessoas altas. Segundo essa modelagem, a pessoa abaixo de 1,50 m não é alta de forma alguma, não tem nem um pouquinho de alta, vamos dizer assim. Pessoas que estejam de 1,5 m até 2 metros, aí nós temos que fazer este cálculo simples aqui. Dividir o valor da altura por 2. Por aqui nós teremos o grau de pertinência desta pessoa, né, conforme essa altura, a altura calculada, de pertencer ou não ao conjunto das pessoas altas. E a última aqui, se o x for maior que 2, aí é o valor a ser adicionado para essa pessoa de 1, ou seja, ela é totalmente pertencente ao conjunto das pessoas altas, ou seja, ela é alta. Então, é um desses itens que você tem que fazer. Observe que se o x ele se encaixou nessa primeira condição, ele não se encaixará nas demais. Então, aqui nós temos 3 opções. O x vai se encaixar em uma delas. E o que ela se encaixar aqui, você fará o que está aqui deste outro lado. Então, o objetivo aqui é calcular os graus de pertinência. Então, do que vocês encontrarem aqui, de qual condição ela se encaixar, vocês vão preencher o grau de pertinência. Após isso, o que está lá na página 119, 120, vocês vão lembrar como usar o eFuzzy. O eFuzzy, a gente vai considerar o que é mínimo entre as 6 alturas. O menor grau de pertinência é calculado entre 3 alturas. O ou vai ser o maior grau de pertinência entre as 6 alturas. E o não, você vai estar considerando aí que você está negando o grau de pertinência dessa altura aqui, ou seja, de 1,85 m. Você vai obter um grau de pertinência, eu quero que você negue ela. Então, para negar, você tem que ser 1 menos o que você calculou de grau de pertinência. Entendeu, Fernando? Ih, mais ou menos, professor, mas vou tentar fazer aqui. Tá. Podemos fazer o 2 aí, vai fazer a primeira, letra A. 2,05 de altura. 2,05 de altura se enquadra em qual deles aqui? Nesse primeiro item, x é menor que 1,5 m? Não. Não, não se encaixa. 1,5 m é menor ou igual a x e menor ou igual a 2? Não. Não, muito bem. O x aqui é maior ou igual a 2? Então é só preencher aqui, colocar do lado aqui, grau de pertinência 1. E seguir para os demais itens. Professor, posso mostrar E a é só minha? isso, professor? Só isso, bem simples. Ah, entendi. Posso mostrar a minha aqui? Pode. Tá certo? Espera aí. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Tá. Área de trabalho, janela, aqui. Eu coloquei assim, cara. Não sei se você tá vendo aí. Tá, tá um momentinho. Agora sim. Isso. Aqui. Aí eu vou dar um Ctrl mais aqui pra gente ver melhor. Ó. Aqui eu dei os graus de pertinência, né? Para A, B, C. Ah, muito bem. Aí a C é a menor altura, né? Com 0,7 de pertinência. A é a maior altura, né? Do ou fuzzy, dando 1, que é 100% de pertinência, né? Sim. E o não fuzzy é, na verdade, 7,5%, né? De pertinência, que é subtrai. Ah, 7,75, né? Não, é. Se aqui, ó, a altura de 1,85, É. quer ver? O cálculo que eu fiz foi esse aqui, ó. Eu fiz 185, né? Dividido para 2, deu 92, menos 100. E foi esse que faltou. Ah, tá. Então aqui tá um errinho bem aqui, né? Não, aqui tá certo. Tá Tá, certo, é né? verdade. Não, É. mas aqui deu... Ah, não, tá certo. É isso aí mesmo. Né? Porque aqui, depois de pegar esse 0,7,5, na verdade, né? Tem É. que dividir ele por 100. Isso. Não, é 7,5 mesmo, por cento. Se você for trabalhar em porcentagem, é 7,5%. É, né? É. Ah, Agora, sim, se você então, trabalhar no grau de pertinência, aí no grau de pertinência seria 0,075, como você colocou aí. No grau de então pertinência. Isso é grau de pertinência. Aí coloca ou, escreve aí, espaço. Não, depois tira a porcentagem acima da porcentagem. Espaço ou 7,5%. Aí sim.
7,5%. Aí. Isso. É isso aí, realmente. É bem simples, né, nesse começo. É apenas isso aí que tem que ser calculado. Depois nós veremos outras Acho que é equações aí. isso. É isso aí, sim. Tá correto, de acordo. O Beleza. restante do pessoal entendeu agora como é que funciona? Bem simples esse cálculo. Uhum. Sim. Muito bem. Então agora só as questões objetivas que eu enviei para vocês. Deixa eu ver aqui. Nas questões objetivas, nós tínhamos Acho que foi 9 perguntas, professor. Muito bem. A resposta da questão 8. Vocês já conseguiram fazer? Pera aí, professor. A 8 tá fácil. E aí, o que vocês responderam na 8? Só um minutinho. Tá. Ai, 100%. Alto palavras. Nesse aqui vai usar aquele mesmo dividido por 2 lá? Não, no caso ele já foi calculado. Ele já está falando quais são os graus de pertinência, né? Calculou que a menininha é 60%, né? 0,6. E a pessoa mais à direita ali é 1, ou seja, ele é totalmente alto. Em outras palavras, aí vai lá no final que vai estar a pergunta para vocês aí. Usando a regra de Prezan nebulosa, indivíduo mais à esquerda não é alto. Qual que é o que tá com o celular peraí, do lado daquela barra vermelha O ali? indivíduo mais à esquerda, é a menininha. Ah, a menininha pequenininha? É. Bom, se esse aqui é 100%, a menina é 60%. Então, cara, deixa eu tirar aqui. Vou subtrair aqui 100 menos 40, menos 60, vai sobrar 40%, então. É isso Seria aí. isso? Não, Isso, acho que é olha lá. 60, não, professor? É isso. 40%. É que aqui está falando o seguinte: a pergunta é o indivíduo mais à esquerda não é alto. Aí você tem que usar o não. O não você subtrai o 1, o 100%, né, no caso 1, menos o 0,6, ou 60%, dá 40%. É isso Então aí. é letra B, isso. Foi fácil. Mas deu os demais itens. Já começaram a fazer? Como é que tá a situação aí? Eu peguei agora aqui a lista, Não, então tudo eu vou bem. Mas aí começar a é o resolver. seguinte, os artigos vocês vão conseguir responder, escrever aí? Como é que vocês estão? Você podia só mostrar para mim aí os três que você vai selecionar, Paulo? Tá, eu vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar. Qual que é a data de publicação deles? Eu pesquisei no Google Docs. No Google Docs não, no artigos acadêmicos. Sim. Scholar, google.com. É. E eu entrei nos de 2019 e 2020. São recentes. Mas eu não sei se é exatamente isso, né? Porque
Alguns aqui estão puxando dados de 2016, então tá vendo a tela aí, né? Ainda não. Tá carregando. Agora sim. Beleza. Aqui. Essa aqui foi a minha base, né? Ou fechei um aqui. Não é esse aqui. Aqui. Esse aqui é o primeiro, né? A previsão autônoma de chuva de curto período, né? Certo. Um dia, na verdade. Só que eu Esse li é bem esse artigo recente. aqui. A aplicação, ela é 70%, tem 70% de assertividade em dias, como é que eu falo? Ensolarados, né? Tá aqui. Sei. Aqui. E 60%, se eu não me engano, de assertividade tipo assim, a média de assertividade dela é 60% que choveu. Peraí. Aqui. É todos os períodos, 90 dias. Mas assim, eles só estão falando aqui qual que foi o processo, né? Não tem muita teoria de como funciona, assim, é só tipo uma Não, página. sim, na verdade tá só mostrando os dados já Exato. compilados, né? Tá, Na verdade não isso. falou, não explicou o processo da fuzzy, sim, só que usou, mas não explicou os fundamentos da lógica fuzzy. Exatamente. Aí esse aqui, ele explicou mais dados de, como é que eu vou dizer, contabilidade, né? Sim. E os conceitos de fuzzy, né? Que como é que é? Esse aqui ele fala certinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse aqui. Aqui, ó. O fator-chave do sucesso da lógica de fuzzy é a habilidade de modelar percepções e não valores, né? Aplicado na, como é que é? Análise de investimento, com indicadores básicos como ROI, ROA, ROIC. Mas isso aqui é tipo cálculo financeiro, então Não, sim. Ele usou para cálculos bem financeiros. bem específico. E aqui ele fez o fluxo, né, de qual que seria o percurso da informação e a defosição no final aqui para ter a saída de dados para ajudar na tomada de decisão. Esse aqui já é um artigo sobre como a lógica de fuzzy funciona, né? Ele está em inglês, mas dá para traduzir ele aqui em português, caso tenha alguma dificuldade. Só que ele Só que sobrepõe os aqui, símbolos mas dele né, fica ruim. só que dá para ler, sim. Tipo assim, ele é quase igual ao nosso livro aqui, né? Sim. Só que um pouco mais aprofundado. Ah, entendi. Tá mexendo até a função trapezoidal, a função gaussiana, possivelmente devo falar também. Tem a função triangular. São algumas funções já pré-definidas. Aí tem que ver o gráfico, né? Olhar se lança, faz o conjunto nebuloso, faz o gráfico, conforme o gráfico, a imagem dele, aplica as funções. E tem também os gráficos de dispersão de dados aqui, né? Sim. Como que cada função trata a dispersão de dados. Mas, e esse outro aqui, eu peguei o projeto desse Carlos Melo aqui, que foi ele que conseguiu aplicar esse artigo aqui. Não é bem um artigo, é meio que um blog. Sim. É o mais recente que eu achei, sobre a biblioteca do OpenCV, né? Que ela utiliza uma biblioteca que aplica a lógica de fuzzy, né, para detectar fadiga e sonolência em caminhoneiros. Esse é o artigo original. Legal. E daí esse cara aqui fez a aplicação para a aeronave da Força Aérea Nacional do Brasil aqui. E aqui está o artigo original e aqui a implementação. Esse aqui foi o único prático que eu achei. Não, sim. Muito bem. É interessante. É uma aplicação real, que ele já colocou uma webcam ali, né, para pegar as imagens.
os parâmetros de abertura, a abertura do padrão e o grau aqui. Quando fecha, tem esse pico aqui, e a partir daqui você pode, tipo, colocar um alerta ou algo assim. Não, legal. Dentro da permanência, né? Porque daí tem duas variáveis, que é a abertura, né? Definida por essa função aqui, que pega esses pontos, na verdade, né? 6 pontos, e o tempo que ela fica em esse estado aqui, que é 0. E aí, dependendo da variação de tempo, você pode acionar alguma coisa. No caso aqui, dessa implementação aqui, foi um alarme. Ah, sim. É isso. Não, beleza, tá ótimo. Alguém mais conseguiu localizar algum artigo que queira apresentar para os colegas? Como é que tá aí, pessoal? Professor, eu não Oi. sei se é muito um artigo, mas eu achei, tipo assim, só uma introdução, um resumo, né? Uma introdução do que é, né? Mostra A aí para mim lógica ver o que você achou aí. Ixi, deixa eu Compartilha o doce aí. É, Dia das tá Crianças certo. passou, mas Calma aí, tô Tá procurando jóia. aqui. Apareceu aí? Ainda não, só um momentinho vai carregar já. Ah, vai estar carregando. Agora sim, tô vendo a tela aí. Foi, né? A sua tela. Tô vendo a sua Então, eu tela já. achei isso daqui, ó. Ele só fala o que é a lógica, né? Nebulosa, aplicações e tendência. Ele fala aqui a introdução, né? Um pouco da Sim. introdução, o que é que fala. A origem, a lógica, o objetivo da lógica nebulosa, né? Mais para baixo que ele mostra um conceito. Como é Então, feito. eu tô vendo só a tela principal sua. Você tá Isso. no. Só a tela principal? Então, tô vendo só o meu IB aqui, mas não vejo. Acho que tá na. Você tá com algumas abas abertas, talvez seja a aba Uhum. 033, né, que tá essa informação, né? Isso. Então clica nela Então, lá. Aqui, ó. abriu? Aí, agora sim. Abriu, né? Então eu vou voltar aqui. Aqui, ó, professor, ele meio que mostra um resumo no começo, né? Fala o que Ah, é. tá. Sobe um pouquinho mais aí. Sobe. Até o início da. É um artigo mesmo. Na verdade, é um artigo. Aplicações e tendências. É um Isso. artigo. Aham. Mas é um Ele artigo, mostra, sim. ele Da mostra uma COP do Rio de aplicação e Janeiro. entender. Isso. Essa Aí COP, ele vai. ela produz trabalhos em engenharia. Aí tá engenharia de produção, né? Mas também tem da COP engenharia é, Isso. biomédica, ou seja, de equipamentos de biomedicina. Acho que minha internet tá meio ruim, professor. Então tá travando ainda, não? Não, trava um pouquinho A só, tela tá fala. vendo a tela? Mas estou vendo, assim. Pode Então, baixar aqui um pouquinho aí. ele fala um pouquinho da introdução aqui, né? Aí a origem lógica daqui, da Sim. nebulosa. Aí aqui os objetivos, que ele fala um pouco também do objetivo, né? E os conceitos que tá bem embaixo. É o conceito básico. Certo. São quantas páginas isso aí? Esse aqui é 15. 15. Então, esse é da Marinha, né? Pegou o site da Marinha. Isso. Não, beleza. travou. Você travou? Agora tá movimentando de novo. Tá falando sobre a altura. É uma leitura interessante aí para vocês terem mais alguns Isso. exemplos. Eu até que eu tô no Wi-Fi, professor, então tá meio lento na internet. Não, mas tudo bem. Vai no final lá, quero ver só a conclusão dele. Conclusão? É, o que ele conclui lá. Deve mostrar as tendências. Aquelas tendências perspectivas. Não chegou ainda, só aguenta um pouquinho aí. É. Ah lá, tá falando do E e do O ali. Aqui, já tô Ah, vendo aqui. Ah, sim. que é as tendências. Né? Certo, vai na conclusão. Deve ter considerações finais aí, vai nas considerações finais. Aquelas conclusões. Chegou aí? Não, ainda tá indo, só um momento. Não chegou É. ainda aqui. Jornais especializados, alguns livros recentes, conferências. Ainda não chegou. Agora chegou.
Usando controlador de automação, uma vez que a tendência é mais eficaz, no momento aumenta a capacidade de aprendizado e adaptação desse sistema. Software Computing. Beleza. É da Marinha esse artigo? Isso. Apresentando a Logical É. Fuzz. Ele é Acho 2007, né? Isso. Não, mas beleza. Tá ótimo. Alguém mais queira compartilhar aí? Obrigado, Fernando, né? É isso, professor. Quer minha internet ou parou de falar? Não. Ah, ficou Só quieto, mas estou acho que caiu. aguardando alguém aí que queira Ah, apresentar o que pesquisou, hein? Também Aí achei que tinha depois você, travado. pensei depois que tinha você tenta travado. fazer um resumo, Fernando e o Raul. Raul, desculpa, Paulo. Fala, Raul, você não é o Raul. Paulo e o Fernando que mostraram aí, depois faz um resumo e manda junto com essa primeira atividade que vocês desenvolveram, esse resumo aí dos artigos e o artigo em anexo também por e-mail. O Tá. e-mail de sempre, que eu vou até escrever aqui na tela caso vocês não tenham. Hack.net. Isso. Professor, vou ficar sem internet por um tempo, daqui a pouco eu volto, tá? É. A aula vai até as 10, né? Se todo mundo tiver aí, sim. Tudo bem. Só avisando só pra não perder presença. Não, Vou não, ficar sem tá internet. tudo bem. Vou compartilhar aqui de novo. Então aí é o e-mail para vocês enviarem as respostas desses itens do primeiro, segundo exercício, que é os artigos. Eric, você chegou de ver algum artigo, Eric? Fica sem som. O Juan, que saiu, já saiu aqui da aula, o Juan é conhecido de vocês? Vocês conhecem o Juan ou não? Então, professor, Juan, acho que tem vários Juan que lá é na sala, não sei qual que é esse Juan, não. não é Gabriel, que acabou de sair? Ainda mais que ele é Juan Costa, só que estava na tela aí. Ah, tá. Deixa eu ver aqui na lista de frequência de vocês quem é o Raul. Opa, Raul, Juan Costa. Raul. Chama o Raul. Tô com esse Raul aí, não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí também vocês mandem junto também o gabarito aí que vocês marcaram já das questões objetivas. Já fizemos uma da objetiva, na questão 8. Aí manda as demais É, também para mim pode aí. mandar um arquivo só, né? Isso, no arquivo só. Beleza. Eu vou mandar link dos artigos, não vou mandar os artigos físicos, não, tá? Não, tudo bem. O link já ajuda. É o Raul Pinto da Costa. Juan, ou Raul de novo. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre a questão objetiva, podem perguntar aí, tá? Essa pergunta tá na onde, professor? Essa daí? A questão objetiva? Não, essa questionária aí. Essa que tá na tela do senhor agora. Ah, não tá. Só aí mesmo. Você vai pegar por aí. Ah, entendi.
Professor, seria assim que seria a resposta dessa A aí, ó. Seria só um? Isso, A1, exatamente. A A seria um, né? Aí esse AB, ela tá nesse X aí, sobre, X sobre 2. esse daí. Isso, aí você tem que calcular agora aí. Agora você vai calcular o Tem que X. calcular também ainda. Sim. Entendi. Agora você vai calcular o X dividido por 2. O X seria o 1,74, né? Isso. Professor, essa C, as 6 alturas informadas são das pessoas altas. Colocar só A? Como vai deixar aí? Pode ser a A ou você coloca a A e a altura, né? Tá, entendi. Só que da primeira ali, E-fuzzy, você estava falando ou O-fuzzy? Refaz. O E-fuzzy tem que pegar o menor. O mínimo. Mínimo É o calculado de menor? pertinência. E é o Ah, mínimo calculado. O ou que é o maior calculado, é o maior valor calculado.
Professor, essa última aí, a altura de 1,85, né? Uma das pessoas mais altas, que é o não. Aí seria 1 menos 1,85? Não, um menos o que você calculou para 1,85. Ah, entendi. Fazendo conta errada, dá 0,08. Eu acho que vai dar 0,75. Você calculou quanto? 1,85 é quanto o cálculo da pertinência? Deu 0,92. Então, zero é 1 menos 0,92. Sim, eu coloquei 1, deu 0,082. Será que eu tô. Deixa eu... Não, 1 menos 0,925. Isso aí tem que ver. Vai dar 0,075, olha. 0,075. Ah, tem que colocar até os 3 dígitos, ô, professor? É, vai ter que usar. Então, por isso que deu errado aqui. Eu coloquei 0, só no começo lá, coloquei 0,92. Aí deu errado lá. Deu 8, é. Aí coloquei 0,025, aí deu 0,075. Ah, tá. Então tem que usar 3 dígitos lá depois. 3 dígitos. É, no dia da prova vai estar falando para vocês, vai ter que usar 3 dígitos. Ixi, acho que não vai dar errado a conta. É. O número de casas decimais vai ter que ser avisado para vocês terem a resposta mais coerente. Não dá 0,75. Isso.
Professor, acabei de fazer a atividade aqui, eu vou mandar pro senhor. Tá joia. Pode. Só não vou mandar o artigo, porque o resumo do artigo, porque é muito grande pra ler. Ah, tudo bem. Aí só vou mandar as respostas. Tá joia. Tô na Alguém mais, 7 pessoal? ainda, Ah, tá. mas já eu mando aí também. Tudo bem. Professor, já mandei, professor. Tudo Aí bem. depois o senhor dá uma olhada aí, tá? Tá joia. Então, eu vou sair, professor, tá? Ah, então tá joia. Então, um bom descanso aí. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira pra vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Boa noite. Boa noite. Ô, professor, em Pode linha falar. geral, é,
Lógica difusa é basicamente tudo que você pode responder depende. Vamos Isso. supor, Antônio é alto. Depende de que altura você tem. Beatriz tem dinheiro. Depende do quanto dinheiro você tem. E, Na tipo verdade, assim, é mais para que a gente possa, com essa interpretação, passar valores que o computador entenda, né? Consiga se comunicar, até esse caso, mencionando sobre uma linguagem natural, né? Conosco. Consiga falar da mesma forma que a gente fala e ele sabendo lá, com valores padrões dele, do que ele está falando. até é muito abordado isso quando se trata para, que nem você disse aí, tratamento de linguagem natural, né? É, A lógica difusa. exatamente. Porque aí que vai envolver essas incertezas nossas, da nossa comunicação, tem que ser interpretada, né, pelo computador para que ele possa responder também. E ele mesmo, caso, por exemplo, um sensor de temperatura, ele tem que saber falar a temperatura, né? Se estiver Verdade. mostrando lá 45 graus de temperatura, ele vai falar que a situação está Tá crítica, né? crítica. Tá queimando. Tá. Porque levando em consideração que a fervura da água. Não, mas ele não entende que a fervura da água é 90 graus, né? Não. Então, Na verdade, isso aí, na verdade, para interpretação do ambiente em si, traria alguns, se ele tivesse que tomar alguma atitude, se fosse um agente inteligente que tivesse que tomar alguma atitude, conforme o que ele observou da temperatura, ele teria que, sei lá, prover se ele for ar-condicionado, que ele trabalhe mais tempo até chegar à temperatura e outras situações. tem isso também. Mas depende muito também do ambiente que estamos, né? Por exemplo, aqui em Mato Grosso, se um dia chegar a temperatura de 5 graus, Já chegou, cara. já chegou. 2009. Mas é uma questão bem complexa, difícil de acontecer. Talvez na Chapada seja mais fácil, mais comum, né? É, Na nossa região que é mais mas, difícil. tipo, que nem eu disse, né? 2009 teve essa temperatura aqui. Então, olha o 2009, tempo né? aí. Já faz um tempinho, né? É, 7, 8. A 8 a gente já respondeu. Isso. 9. Cheguei na 9. Já acabou a aula, professor? Por hoje só. É porque o senhor Passou ficou na rápido. aula aí, pô. Como é que é? É porque ficou até agora aí, eu achei. Daqui a pouco ele fala alguma coisa aí. Ficamos nessas atividades aí para encerrar. Aí Não, a perfeito. próxima aula, nós trabalharemos com a sessão 3.2. Mas é isso. Nós estamos Seguiremos essa avançados, né? unidade. Oi? A gente conseguiu avançar no Isso. conteúdo. É. Dá uma lida aí. Aproveite. Se tiver tempo, leia para a gente ver na próxima aula. No momento eu não estou focando muito em inteligência artificial, porque eu estou fazendo um curso de desenvolvedor full stack, Ah, então tá bem em complicado. quê? O que você tá vendo lá? As matérias da faculdade eu vou só fazendo o que eu posso, né? Tá dedicando mais exclusivamente para esse curso, então. Porque eu agora estou vendo a questão de criar APIs, né? Legal. Que pode ser interessante, né? Porque na maratona Behind the Code aí eu não consegui entregar o último desafio justamente por isso. Eu não sabia fazer, né, a API que Hum, recebia o upload de um arquivo para injetar ele no Knowledge, Watson Knowledge lá, que sim. é o que entende. Entende não, ele faz um processamento de linguagem natural. Sim. Aí eu falei, quer saber? Vamos pro rumo de desenvolvimento aí que eu acho que eu vou conseguir me desenvolver, Melhor fazer projeção mais. no mercado. É, Mas você também nessa área aí vai ter, com sabendo do que está trabalhando aí, trabalhar com IA vai ajudar. IA é desenvolver. Só pegar a técnica do IA e aplicar em desenvolvimento. é porque, querendo ou não, agora a inteligência artificial, tipo, qualquer aplicaçãozinha aí simples, entre aspas, aí, né? O pessoal quer colocar um pouco de inteligência artificial. Sem Então, dúvida. Hoje em dia, falar inteligência artificial que tem inteligência artificial uma forma de ganhar mercado, né?
A gente usa inteligência artificial. Ó, Aí pronto, já mudou a pronto. qualidade do software, né? Antes estava R$ 30 a mensalidade, agora está 200. Desse jeito. Ah, é. Pesquisadores da lei. Já tem inserir o conceito de conjunto metodológico. Sempre rejeitada quando ele fala temática contra toda de lógica. Aceitar. Vocês concluíram certamente. Teoria, lógica, Xênia. Acho que a 9 aqui vai ser a questão D. Apesar de iniciar nos Estados Unidos, foi desenvolvida aceita, né? Na China e no Japão. Isso. Estadunidenses lá, os matemáticos não aceitaram. Geralmente surge na matemática, agora já não está mais tanto dessa forma. O cientista da computação já consegue criar. Até quem não é bom na matemática, eu estava vendo ali, na maratona mesmo, tinha formado em sociologia que estava fazendo a maratona com a gente e conseguiu entregar os desafios, cara. Sério? Sociologia? Tipo, nenhuma base computacional os caras tinham e conseguia fazer as paradas. Mas Você fazia vê como? que inteligência artificial eles entregavam, cara, os modelos dele lá com 4 estrelas, eu falo, pô, Como é que não sei conseguiram? como, mas entregava. Mas tá joia. Historiador também tinha lá, fazendo a maratona. Sim. Pegou uma galera aí, tipo, de todas as áreas praticamente. Entendi. Mas até porque como é que eu vou falar? A IBM tem uma interface muito facilitada. Facilita demais as pessoas a manusear, né? Eles Se querem trazer para você... todo mundo, eles não querem só pessoas da área, eles querem para todos, né? Exato. Se você sabe, tipo, fazer uma redação, você domina a lógica. Então, você consegue criar um começo, meio, fim e dar como é que eu vou dizer? Um contexto, né? Então, você consegue fazer a partir da IBM lá, os laboratórios dele, implementar um IA. Exatamente. Daqui a pouquinho a IA vai ser. Lógico, vai ter os que vai produzir e você vai pegar e adaptá-la aí numa aplicação ou em alguma função de uma forma bem simplificada. Um exemplo mesmo é a GPT-3, né? Cara, eu tava vendo como é que os caras, fazendo exemplo lá, como é que ela trabalha. O cara falou assim, crie uma função que calcula tal coisa. Aí ela ia lá e fazia a função, cara. Tipo, coisa de louco. Falei, É, porra, o que vai ser desenvolvedores agora? é verdade. Tá complicando, né? Mas se a gente for mexer criar produtos, ainda existe. É bastante área. Agora, talvez o desenvolvedor comercial, ele perca um pouco vamos dizer assim, talvez, né? De atuação, devido à questão dessas IA cada vez mais facilitada. Eu Muitas vezes, acho talvez pegue que... um gestor de empresa que consiga interpretar como é que é o fluxo de informação com uma API que desenvolva o aplicativo para ele, ele vai conseguir, a partir dela, criar seus softwares, né? Acredito que a participação de pessoas que desenvolviam já, né? Já trabalhavam com desenvolvimento, vai, tipo, passar parâmetros para essas tecnologias aí, as inteligências. Exatamente. Não mais na mão na massa ali. Exato, vai só trabalhar em cima de parâmetros. Isso quem não for trabalhar com a tecnologia, vamos dizer assim, o produto da empresa não seja criar novas tecnologias, né? Agora, se for só Exato. usar recurso aí vai muitas vezes usar só passar parâmetro realmente e aguardar ele retornar a informação. É, tipo, já tem muitas APIs que consomem essa inteligência artificial, você nem precisa configurar nada.
Só fazer um JSON apontando lá e pegar os parâmetros que você precisa, né? Sim, Tá já muito está fácil. resolvido. Sem dúvida. Mas então, Paulo, vamos encerrar por aqui então, né? Já tá. Acho que já estamos só Beleza. nós aí, né? Tem dois Paulo. Você... É um no celular, né, para mim falar, e o outro é o Ah, PC para mim ver o slide. legal, entendi. Aí é o famoso gambiarra. Entendi, mas então, procurando soluções. Mas então tá bom. Então por hoje era realmente só essa sessão 3.1. Aí na próxima quinta-feira nós veremos a sessão 3.2. Beleza. Tá bom? Obrigado pela aula aí, Tá, professor. tá joia, obrigado. Até a próxima semana. Bom descanso aí. Boa Até. noite. Já já eu mando as tarefas aí. Tudo bem. Tá joia. Boa noite. Boa noite.